Ibotirama, Bahia. Uma cidade banhada pelo majestoso Rio São Francisco, onde a cultura e a arte são expressões de resistência, memória e identidade. Ibotirama, Arte, Memória e Resistência revela as histórias de 5 artistas locais que transformam desafios em inspiração, levando o nome da cidade além das suas margens. A arte em Ibotirama é muito mais do que traços, cores e formas. Ela é a voz de quem resiste. É o espelho de um povo que não se cala, que não desiste. Cada pincelada, cada escultura, cada verso carrega histórias de luta e superação. Mas e se essas histórias forem ignoradas? E se os artistas que transformam suas dores e sonhos em beleza não encontrarem apoio? Valorizar um artista é muito mais do que apreciar uma obra. É oferecer futuro. É reconhecer que cada arte pode mudar destinos, resgatar vidas, fortalecer culturas. Os artistas de Ibotirama nos mostraram que nem todos encontram na arte o mesmo caminho. Para alguns, ela é sustento. Para outros, é refúgio. Mas, para todos, ela é significado. E, acima de tudo, a arte é a nossa memória. E sem memória, quem somos nós? Estudando na escola, as meninas me davam figurinha no tempo de Jasper e Jiraiya, no tempo daqueles desenhos animados do super-herói japonês. Aí eu pegava as figurinhas do chiclete e ia desenhando no caderno de desenho. Aí foi onde começou. Ainda criança, eu já gostava de ficar rabiscando nas calçadas. Lá em Pupiara tinha uma igreja estilo colonial e eu ficava tentando desenhar a igreja assim, na calçada com as pedras que ela serve até de giz. Ela é uma pedrinha colorida e ela é mole, dá para riscar assim, num piso assim meio liso, dá para riscar. E eu ficava tentando fazer os contornos daquela igreja lá. Da nossa igreja São João Batista. Eu sei que toda a vida eu fui assim ligado na questão da arte. Eu comecei muito cedo na arte, por volta dos 10 anos, mais ou menos de idade, quando eu fazia os meus primeiros rabiscos de poesia ainda na escola e também as minhas primeiras obras de arte, como escultura. Não era carranca ainda, mas eu já fazia muitas esculturas, brinquedos de madeira. Inclusive eu tenho uma cicatriz aqui no dedo que eu estava fazendo um brinquedo, uma arminha de brinquedo. E aí, bem na hora que eu estava finalizando, fazendo o acabamento, a faca escapou, pegou aqui esses 3 dedos aqui, ó. Só que o dedo do meio cortou o nervo e ficou a cicatriz. Eu carrego até hoje, carrego com uma forma de incentivo. Brilho crescente, mistério afinal, fonte que mostra e se vê, sensação harmoniosa, sentimento cobra força que expressa e guia o fruto do saber. Criado em São Paulo pelos meus pais e lá eu já fazia arte, já fazia desenhos. Eu comecei desde a minha infância a fazer desenho e aí fazia grafites, fazia pintura nos muros, mas em São Paulo eu fazia mais como hobby, como uma diversão. Chegando em Ibotirama, eu trouxe essa bagagem da cultura do grafite, fui trabalhar com outros artistas, com outros pintores e aí continuei desenvolvendo a minha arte.
O início da minha jornada artística, ela se dá lá aos 6 anos de idade, aonde eu comecei a fazer meus desenhos, se destacar na escola, e ali eu vi a minha aptidão para essa arte, para o desenho, para a pintura. Porque no mesmo momento que eu desenhava, também fazia aquelas pinturas com tinta guache e fui desenvolvendo, até que em 2003 tive contato com um colega, com um amigo que também é artista. Através dele eu passei a ter conhecimento do material que se usa para fazer pinturas artísticas, óleo sobre tela. Voltando mais atrás, em 1999, eu era pintor de parede, trabalhava como pintor de parede aqui na cidade por muitos anos. Paralelamente a essa atividade profissional, eu também desenvolvia desenhos em parede, painéis em paredes. O painel mais famoso que eu fiz assim foi o da creche Monteiro Lobato, que era uma pintura do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era estampado lá na frente do colégio, bem grandão o painel. Foi minha primeira experiência, praticamente a gente ganhava bem pouquinho para fazer o trabalho, era mais para divulgar mesmo a arte. E dali eu fui desenvolvendo, até que, como eu citei anteriormente, em 2003 eu comecei a produzir telas, pintura a óleo sobre tela, que é uma técnica profissional. Foi também a minha primeira exposição de arte, foi no aniversário da cidade daquele ano, em 2003. Sensação harmoniosa, sentimento cobra força que expressa e guia o fruto do saber. A carranca, eu não sei dizer qual é o significado que ela tem assim para mim, porque é uma coisa muito forte. Quando eu vi a minha primeira carranca pela primeira vez, eu já conhecia dos livros, e quando eu vi aqui em Botirama a primeira carranca, acho que do mestre Caju, lá em um dos barcos à beira do cais. Quando eu bati o olho de frente com a carranca, parece que ela me chamou assim: rapaz, eu ainda vou fazer uma escultura dessa. Aí fiquei ali admirando por várias horas a carranca. Foi onde eu peguei um pedacinho de emburana e comecei, eu vou fazer aqui uma carranca. E aí eu fiz a minha primeira carranca, graças a Deus, eu tenho ela até hoje, tá guardada ali. Aí o pessoal gostou, começou: moço, vamos me dar uma carranquinha dessa, eu quero uma carranca de presente dessa. E eu fazia, como as ferramentas era bruta, eu acabava com a mão, fazia calo. Eu digo, eu vou fazer isso, nada, dá um trabalho da porra para me fazer para dar para os outros. Vou não, vou parar com isso. Aí parei, guardei minha primeira carranquinha, que eu guardo até hoje. No CETEP, onde eu fui estudar, a gente começou com os projetos de arte, pintando um muro do colégio com meus colegas. E aí continuei fazendo arte, fazendo desenho, cada vez gostando mais, porque é um trabalho que eu faço porque eu gosto, tenho muito sentimento em fazer. E conforme os anos foram passando, eu fui desenvolvendo essa profissão. Eu comecei a trabalhar para conseguir o meu sustento, o sustento da minha família. Eu sou pintor de parede, de letreiro, de paisagem, escultura também. A arte vinha assim como uma diversão, um hobby bastante agradável, uma coisa prazerosa de fazer. Botirama é uma cidade que, apesar de ser conhecida como uma cidade que tem uma cultura efervescente, mas eu não vejo a arte aqui muito do jeito que poderia ser valorizada, sabe? Eu não vejo assim, não. Eu faço meu trabalho por encomenda, por hobby, coisa assim. Não sei se serve para alguma coisa, mas de uma coisa eu sei. Alguns personagens folclóricos aqui da cidade que eu faço pode servir futuramente, que hoje em dia você quer fazer uma pesquisa, você vai na prefeitura, você não tem um arquivo para nada, entendeu? Pra você pesquisar algumas pessoas do folclore da cidade, entendeu? E já com esses retratos que eu faço, já vai ser um banco de dados para saber quem é aquela pessoa, quem foi aquela pessoa, o que ela fez, o que ela representou naquele momento. Porque o povo, no geral, pensa mais, comenta mais em importante, né? Prefeito, doutor fulano e tal. Mas a cidade ela é feita de muita gente, de muita classe de gente. Um louco que vive aqui, ele tem muita história para contar. Um louco, um alcoólatra. Ele não liga muito não, mas essas pessoas fazem parte da história da cidade, do folclore. Então eu gosto de retratar essas pessoas. Quando eu estava lá naquele meu escritório lá no outro, tinha muito mais desenho do que esses aqui, sabe? E aí a pessoa fala, aqui tem todo tipo de gente. Tem, aqui tem gente importante, tem gente menos importante, tem gente sem importância nenhuma, tem todo tipo aqui tem. Porque assim, a sociedade é diversificada, todo tipo de gente. Não vale olhar só para as pessoas importantes, não, e o resto. Assim a minha louca euforia, une retalhos feitos de alegria, e a dor viaja em outra direção. O que me
inspira a pintar, a fazer o meu trabalho, é o amor que eu tenho pela pintura, né? O amor que eu tenho por desenhar, por pintar. Isso aí é a minha maior inspiração. É o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Segundo, eu não poderia de citar a necessidade. Como é algo que me gera renda, me gera lucro, o trabalho que eu realizo, que é a pintura em tela, então essa necessidade por si só ela é uma inspiração. Às vezes eu busco temas que são relevantes, temas que são mais procurados. Por exemplo, o nosso cartão postal, que é a pintura do pôr do sol de Botirama, é a pintura mais procurada, então é a pintura que eu mais faço, é a pintura que mais me inspira. O cais de Botirama, o porto, o rio, os barcos, né, a ponte, aquela vegetação ao fundo, tudo isso aí me inspira. Digamos assim que eu costumo ter um sonho. Quando eu vou fazer uma obra ou vou fazer uma poesia, por exemplo, eu fico matutando, os versos vêm e fica martelando na cabeça. E às vezes a gente não consegue nem dormir, assim, concentrado. Eu gosto de acordar muito cedo para fazer arte. Às vezes 4 horas da manhã o pessoal passa e eu estou aqui dentro fazendo algum tipo de arte, que é a hora que, assim, que a mente desperta. Não sei se eu já durmo com aquilo na cabeça ou se é um sinal assim para mim fazer aquela obra daquela maneira. Mas o meu processo criativo ele é mais ou menos desse jeito. Eu costumo assim ter uma visão do que eu vou transmitir para a tela, para a escultura ou até mesmo a poesia, algumas horas ou até dias antes. A minha inspiração para pintar paisagens vem do meu cotidiano mesmo, do meu dia a dia, dos cenários da minha comunidade. Como Ibotirama tem um pôr do sol muito lindo, as cores vibrantes, o nosso Rio São Francisco, o nosso cartão postal, a ponte, o nosso cais. Então isso, para um artista, um pintor visual, já traz muita inspiração. Então, a minha comunidade também, o bairro onde eu moro, eu vejo inspiração na serra, no céu. Então, em tudo isso me causa bastante inspiração. E aí também os meus clientes, quando faz um contrato para me fazer uma foto das igrejas, onde me contrata para fazer aquelas imagens. Então eu busco a inspiração da história da pessoa para retratar com sentimento, para que fiquem satisfeitos a ver aquela imagem retratada com carinho. Para você enfrentar obstáculos na vida, seja em qualquer área, você tem que ser resiliente. Você tem que se superar acima de tudo, porque quando você se depara com a realidade de que o artista ele tem dificuldade para viver no Brasil. Dificuldade porque a arte ainda não é tão consumida como deveria ser. O artista ele sofre bastante, todo artista, para ele produzir o trabalho dele. Em 2003, como eu citei, eu comecei a produzir esse trabalho e a partir daí comecei a vender também. Em 2006 eu fui para Brasília e lá não deu para viver da arte. Eu tive que trabalhar em outras áreas, tive que trabalhar como operador de máquina, trabalhei como vendedor, como recepcionista, então eu tive outras atividades para poder me manter. Eu produzia com uma escala bem menor o meu trabalho, mas eu nunca deixei de produzir. A partir de 2013, eu ainda fazia paralelamente pintura profissional em parede. A partir de 2014, eu passei a viver exclusivamente da pintura. Nesse meio tempo, esse ano 2024, fiquei 6 meses afastado da pintura, fazendo outra atividade paralela, não deixando de produzir, mas numa escala menor. A vida do artista é difícil e hoje eu vivo só da arte com muita dificuldade, mas eu estou vencendo. Guerra eu não quero, guerra quero paz na terra, ver frutificar. Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar. Guerra eu não quero, guerra quero paz na terra. E assim, é porque eu gosto mesmo de desenhar. Eu não tenho nem muito interesse assim, de pegar muito encomenda, porque não compensa. É um trabalho complicado, demorado e não tem muito valor. Eu acho muito melhor dar um presente do que receber a mixaria por um trabalho. Falta um incentivo e a valorização também. E as pessoas não dão aquele valor que é merecido. Os desafios para viver de arte no interior da Bahia são muito grandes, porque numa cidade do interior a valorização é menor. A gente precisa estar em constante luta, em constante batalha, em esforço para a gente estar vivendo da arte. E muitas vezes a gente ainda precisa ter ramificações, fazer outros tipos de trabalho. E só com muita luta mesmo, muita batalha, que a gente consegue viver de pintura, viver de desenho,
viver de arte. Essa necessidade, ela influenciou de uma forma que eu passei a enxergar a arte de uma maneira que muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falei, eu tenho que desistir porque eu tenho filhos, eu tenho família. Quase abandonei mesmo assim, vou parar. Eu falei, se eu tivesse eu ia parar de produzir. Às vezes vem essa revolta. O artista, ele sente essa revolta. Mas aí eu passei a me dedicar mais. Eu falei o seguinte, eu vou produzir, as pessoas vão aparecer. Deus vai mandar as pessoas para adquirir o meu trabalho. Então eu passei a me dedicar mais, eu passei a focar mais, aumentei o meu tempo de trabalho. Por exemplo, eu ficava até 5 horas, passei a ficar até às vezes 6, 7, às vezes até 8 horas da noite fazendo meu trabalho, se dedicando mais, acreditando que ia dar certo, que as pessoas iam procurar para adquirir o material e deu certo, tá dando certo. É complicado porque aqui não tem um campo assim de você expandir sua arte, aqui é muito restrito a coisa, entendeu? Não tem muito valor, então eu penso assim, se a pessoa, eu já tentei até introduzir alguns aqui no ramo do desenho, mas é complicado, se interessa muito, ele não vê saída, não vê motivação, não vê futuro. Bom, eu desenho porque eu gosto. Não estou preocupado se vou ganhar dinheiro com aquilo, se não vou. Porque hoje em dia, como a gente vive no mundo capitalista, todo mundo só visa o dinheiro, o lucro, né, o resultado de tudo que faz. Se a pessoa estiver pensando nisso, pode esquecer, entendeu? Pode partir para outro centro, assim, porque aí eu acho que nós somos uns teimosos, entendeu? E de todo jeito, a gente tem que existir, para poder existir também a arte, entendeu? Eu acredito que a minha arte, ela contribui para a cidade, para Ibotirama, porque como o meu amigo, o mestre Lamartine disse, o que Ibotirama tem de forte é a cultura, o que Ibotirama tem de forte é a arte. A gente consegue levar o nome de Ibotirama através das nossas artes para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, né? Então a minha contribuição para Ibotirama é levar o nome de Ibotirama para o Brasil inteiro, porque quando você vende um trabalho para São Paulo, quando você manda um trabalho pago para o Goiás, você manda um trabalho para o Rio de Janeiro, você está levando o nome de Ibotirama, não é só o seu nome. Eu já estive em Paris em 2019, levando o nome de Ibotirama, Salvador, Brasília, né? A minha contribuição para a cidade tem sido essa. Algo marcante sobre a minha contribuição para a cultura de Ibotirama foi um projeto, o Mais Cultura nas Escolas. Ele foi realizado no ano 2016 em 3 escolas do município, onde ali a gente pôde ter uma relação com crianças e adolescentes, ensinando técnicas de pintura, técnicas de desenho, os materiais a serem utilizados nesse trabalho. Já se passaram 8 anos e até hoje eu tenho contato com muitos desses alunos, né? E isso foi marcante para mim como um representante da cultura de Ibotirama. Nessa era em que avançam a ciência e a tecnologia é de ponta, uma contradição ficou global. Se esse tempo é da eficiência, muita gente só sabe fazer conta numa calculadora digital, numa calculadora digital. A minha intenção com a arte visual sempre foi formar novos artistas, sempre foi deixar aquele legado para novas gerações, inspirar outros artistas a sempre lutar pela sua arte, viver da sua arte, por mais dificuldade que tenha, continuar trabalhando. E graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu consigo hoje viver da minha arte. Então, cada vez trabalhar mais para ajudar, dar um maior conforto para a minha família também. Deixar na história a arte visual, deixar nas paredes da minha cidade, do meu bairro, do meu estado, a nossa cultura, os nossos sentimentos. O conselho que eu daria para esses jovens é que, em primeiro lugar, que eles acreditem neles, acima de qualquer coisa. E nunca deixar de produzir porque alguém não gostou ou porque alguém achou que não está legal. Vá, produza, procurar também se especializar, aperfeiçoar a técnica. Hoje em dia a gente encontra no YouTube muito material que ensina a fazer as técnicas, ensina quase tudo. Primeiro passo, nunca desistir porque alguém não gostou. Segundo passo, se aperfeiçoar. E o terceiro passo, procurar locais onde você possa colocar o seu trabalho, expor o seu trabalho. Por exemplo, minha área é artes visuais. Artes visuais é um trabalho que precisa ser visto. Você não pode produzir artes visuais e esconder, deixar lá entre 4 paredes. Procurar a Secretaria de Cultura, procurar os órgãos responsáveis para tentar expor o seu trabalho, levar o seu trabalho. Tive aqui uma turma de 4 ou 5 alunos, 2 ficaram comigo aí quase 2 anos fazendo arte comigo. Agora retomei, já tem uma aluna aí, tem uma aluna apareceu esses dias aí, eu estou dando aula para ela, estou ensinando um pouquinho do que eu sei para ela,
porque a gente como artista, a gente não pretende assim, sei lá, alcançar grandes frutos, mas se a gente conseguir deixar algum legado, deixar algum aprendiz, alguém que você motivou e deu ali os primeiros macetes, os primeiros pontapé inicial, isso eu acho que todo artista ele sonha com isso, né, cara? Deixar algum legado, deixar alguém que aprendeu alguma coisa com você. Minhas filhas, tenho 2 filhas também, logo estarei ensinando para elas todos os ofícios. Vejo que elas têm bastante interesse quando eu estou pintando, por exemplo, fazendo alguma obra, alguma carranca. Elas vêm para o meu colo, querem estar participando, só que eu ainda estou dando um tempo. Elas são pequenininhas ainda, então vão fazer 3 anos, mas eu quero deixar um legado. Ensinar para alguém um pouco do que eu sei. Isso aí eu não posso dizer, isso aí quem vai dizer é a posteridade, né? Entendeu? Eu não sei se vou deixar algum legado, não sei se meu legado que eu vou deixar, se tem alguma importância, tem algum valor. Uma coisa eu sei, vou deixar alguma coisa aí, entendeu? Quem se interessar, quem gostar, vai aproveitar alguma coisa disso. Mas eu não tenho muita pretensão em deixar um legado para a posteridade, não. Essa coisa eu não estou preocupado com isso, não. E assim quando o sol se põe, troco sempre a noite pelo dia. E só a lembrança é a saudade, eu tenho minha companhia. Sem alguém. Gosto muito dela. É um café com chocolate, uma expressão abstrata. É alto relevo, um asparto. Uma técnica aqui para quem está começando. Você produz ali 10 telas. Você presenteia os seus amigos, seus parentes mais próximos com essas 10 telas. Essas 10 telas elas vão trazer visualizações de quem frequentar aquele ambiente. Você dá uma tela para o seu tio, quem for na casa ele vai ver o seu trabalho. Quem fez foi fulano e tal. Você vai entregar lá para casa do seu avô, quem fez fulano e tal. Então vai ajudando a divulgar, fazer um marketing, é uma questão de merchandising para quem está iniciando. E aí depois você vai produzir de novo, aí depois você vai tentar vender por valores em conta. Geralmente é 3 vezes mais o valor que você investiu. Você investiu R$10, cobra 30, cobra 40 naquele trabalho. E assim você vai iniciando a sua vida artística. Não desista porque alguém não gostou. Prossiga o seu caminho, acreditando em você, acreditando em si próprio e com certeza Deus vai abençoar o seu trabalho. O principal desafio que eu enfrentei foi um momento depressivo, que eu, digamos assim, eu dei uma estagnada, cara, eu parei. Depois que eu dei essa volta pelo mundo aí, que eu voltei, eu passei aí quase 10 anos, 12 anos, sem fazer absolutamente nada. Eu não conseguia escrever um verso, eu não conseguia fazer uma pintura, fazer um desenho, fazer nada. E aí esse tempo que eu fiquei assim parado, eu costumo dizer assim que eu estava organizando as ideias. A mente é como se fosse um computador. E eu acho que nesse momento aí, deu um pane assim na minha mente, que eu não conseguia fazer poesia, eu não conseguia fazer nenhuma obra de arte. E eu ficava muito inquieto, muito agoniado com isso. E aí eu comecei a fazer assim como terapia. Do nada assim, eu pegava uma folha de papel, estava desenhando, estava rabiscando alguma coisa, algum verso. E aí fui exercitando essas técnicas, até que eu cheguei a um ponto que eu falei, não, agora aqui eu vou fazer isso, é isso mesmo que eu quero da minha vida, eu quero tentar viver da minha arte. É complicado você viver só da sua arte, principalmente numa cidade pequena como Ibotirama, mas graças a Deus, de quando eu comecei assim, pra cá, nunca consegui parar, porque sempre eu estou vendendo alguma coisa, não dá para viver só disso, mas sai bastante, as carranquinhas, eu tenho bastante obra espalhada, eu acho que chega a mais de 5.000 carranquinhas espalhadas aí pelo mundo inteiro. Mudaria quando eu comecei a usar droga. Eu parei, mas eu usava droga. Isso aí você mudaria? Uhum. A arte, ela te ajudava de alguma forma? Ajudava. É ruim, eu vou parar com isso, eu vou voltar a pintar de novo. Espero te encontrar de novo, amigo na eternidade. Quem sabe um outro mundo além, eterno e cheio de igualdade. Espero te encontrar de novo, amigo na eternidade. Ibotirama ela já evoluiu muito de uns 10 anos para cá no cenário artístico. Eu vou falar da minha área, nas artes visuais. As artes visuais, ela sempre teve o espaço dela.
né? Ela sempre teve. Quando eu me entendo por gente, há 35 anos atrás que eu comecei a frequentar a Festa Cidade, as exposições, eu sempre via os artistas visuais expondo. O que eu gostaria de ver era como tem o Femplay, né? Que é como se fosse o FEMP escolar, né? Onde você vai revelar talentos, onde você vai descobrir pessoas capacitadas para a música, para a poesia. Eu gostaria de ver esse mesmo trabalho, onde a gente vai levar a pintura e o desenho para essas crianças da rede pública, crianças selecionadas, para ensinar a técnica do desenho. Então eu gostaria de ver, porque através desse trabalho a gente vai revelar talentos, vai descobrir talentos, né? E vai expandir a arte na cidade de Botirama. Esse é algo que eu gostaria de ver nas artes visuais de Botirama. Para a nossa sociedade, eu peço que valorize os seus artistas, incentive os seus artistas, abrace os seus artistas enquanto estão perto de você. E para os novos artistas, aquelas pessoas que têm aquele dom, têm a facilidade para desenhar e que gostam, que querem desenhar, que não pare, continua sempre estudando, sempre desenvolvendo novas técnicas, sempre em busca de melhorar e passar os seus sentimentos. Indiferente de dificuldade, sempre continue. Valorize a arte, valorize quem a cria, porque é através dela que resistimos, existimos e permanecemos.